enorme satisfação tê-los todos aqui conosco. Fazia muito tempo que eu não vinha nas reuniões, o Gabriel está conduzindo magistralmente aí a área de expansão, está com vocês todas as semanas, e hoje a gente gostaria de reuni-los mesmo, para que a gente pudesse apresentar, né, falar um pouco sobre capitalismo consciente, muito pela ótica do Hugo, da apresentação que ele sempre faz, e mobiliza muita atenção em todos os nossos associados, nos grandes eventos, fazer com que vocês experimentassem ouvi-lo, assim como a gente tem esse privilégio aqui na equipe, transferir esse privilégio para vocês, para que vocês possam escutá-lo. Ele tem sempre uma forma muito abrangente de contar sobre capitalismo consciente, e a gente achou muito especial que vocês pudessem ter esse contato. Lá no finalzinho, eu tenho uma única telinha, um único slide para dividir com vocês, que são os 4 grandes planos que a gente tem para o próximo biênio, e estou aqui junto com o Gabriel e com o Hugo para aquilo que eles precisarem. Nosso objetivo é que o Hugo faça essa apresentação para vocês, a gente abra para perguntas, para que vocês escutem ele falar um pouquinho sobre o movimento, sobre o Instituto e tudo mais que ele vai trazer para dividir conosco, e depois a gente fala especificamente da gestão rapidamente. Então, Hugo, a palavra é toda sua. Muito obrigada por estar aqui conosco. Bom, como eu já disse, boa noite a todas e a todos. Eu fico até nervoso e preocupado com essa responsabilidade, certo? Primeiro, que me disseram que é para eu dar as boas-vindas para vocês ao Capitalismo Consciente, falando da minha apresentação que eu costumo fazer, para quem não sabe nada de capitalismo consciente. Eu vou falar com um monte de vigário, freira, papa, aqui, especialistas agora, então não sei se a fala terá tanto sentido. É uma apresentação que a gente normalmente leva 40, 45 minutos, tem alguns vídeos nela, e ela traz algumas questões muito pessoais de como eu falo do capitalismo consciente. Tem muita gente aqui que já viu inúmeras vezes essa apresentação, a própria Dani Gabriel, mas estou vendo a Francine aí, Carlos Sacco, outros já viram também. Então, se for repetitivo, vocês podem tomar um café, desligar, depois eu volto. Aí eu faço umas perguntas, se vocês não souberem, vamos tomar nota baixa, certo? Aí nós vamos agir, comando e controle, né? Esqueci o lado do capitalismo consciente, para poder fazer. Bom, gente, espero que estejam todos bem, né? Retornando agora de uma maneira presencial, semipresencial, com saúde. Eu acabei de voltar de uma viagem longa, né? Fui à Alemanha, como o Carlos Sacco falou, fui à Alemanha, fui a Israel. Então, fiz 300 milhões de testes PCR para todo esse processo. Cheguei sábado e é muito interessante, né? O material que se interessa lá para resolver essas questões que a gente tem visto de capitalismo consciente. Ainda uma educação, né, uma gestão nas escolas ainda muito capitalista de shareholder, que a gente vai falar um pouco disso. Mas vamos lá, então. Muito bom. Estamos aí, né? Gabriel, está tudo certo aí? Estamos na apresentação? Tudo certo, Hugo. Então, né, mesmo atrasado, as filiais já tendo sido constituídas em 2021, sejam muito bem-vindos, né, ao Capitalismo Consciente. Eu sou Hugo Bethlen, cofundador e presidente do Instituto na atual gestão, cofundador em 2013, né, e desde o ano passado eu tenho uma função profissional também, que eu sou Chief Purpose Officer, ou seja, uma função pouco comum no Brasil ainda, na Bravo GRC, para falar de propósito o tempo inteiro com as pessoas, né? Mas para a gente falar de capitalismo consciente, é importante que a gente fale antes do que é efetivamente capitalismo, né? E a grande pergunta é, será que é uma das maiores invenções e enorme fonte de prosperidade? E a resposta é sim. Então, desde 1776, quando Adam Smith escreve o seu famoso, né,
riqueza das nações, e que nasce o capitalismo moderno, depois vem a Revolução Industrial, indiscutivelmente é uma das maiores invenções e fontes de prosperidade. Se estamos aqui hoje online, é porque alguém inventou a internet, né? Antes disso, inventaram a energia elétrica, senão a gente não teria nada. Depois inventaram a internet, depois inventaram o Zoom. Se nós estamos, graças a Deus, vivos aqui, é porque os laboratórios, num tempo recorde, inventaram as vacinas, né, para a Covid. E tantos outros bens, né, que nos trouxeram mais qualidade de vida, mais relação, mais conectividade, mais comunicação. Então, indiscutivelmente, uma das maiores invenções do ser humano e fonte de prosperidade. Mas será que também não é uma ameaça à beira de destruir o planeta e desestabilizar a sociedade? E a resposta é que, infelizmente, sim. O capitalismo que a gente conhece está levando o mundo, né, à beira do desequilíbrio, né, da desestabilização. Vejam que a própria pandemia é resultado, né, deste abuso, da ganância, da invasão, né, do ser humano além dos seus domínios, onde efetivamente a gente tem causado tantos problemas. Além de toda a desigualdade que continua crescendo. Diminuímos os indicadores absolutos, né, de pobreza extrema. Infelizmente, demos passos para trás durante a pandemia, mas melhoramos muito em relação ao século XIX, o século XX, durante o século XXI, mas temos muito para fazer. E o que a gente trabalha? A gente trabalha para diminuir as desigualdades. Quais são as desigualdades? Todas que a gente conhece. De gênero, de raça, de LGBTQI+, de PCD, de remuneração e até de condições de trabalho. Quer dizer, coisas incríveis que nos assustam ainda quando a gente vê, por exemplo, ontem, quem não assistiu o Fantástico, a questão do Ministério Público, né? Libertando não sei quantos milhares de trabalhadores que foram enganados e foram movidos, né, para fazendas, para garimpos e infelizmente, se tornaram escravos, né? Tem até um filme que vai sair sobre esse assunto. Então, é um trabalho realmente que a gente tem que fazer. A própria Oxfam, em 2020, criou esse relatório chamado Vírus da Desigualdade, né? Que mostra que antes da pandemia nós já tínhamos 1/4 da população brasileira vivendo com algum tipo de insegurança alimentar. Esse é um assunto que a Dani domina muito melhor do que eu. Mas agora a gente chegou ao absurdo de metade da população brasileira vivendo com algum tipo de insegurança alimentar, e com a inflação descontrolada, essa situação está piorando, né? Por outro lado, a questão da desigualdade é uma aberração, né? O ganho de apenas 10 dos maiores bilionários do mundo só no ano de 2020, só o delta do que eles ganharam em 2020, daria para ter vacinado toda a população do mundo e eliminado a pobreza extrema para sempre. No Brasil, por exemplo, os negros têm 40% mais chance de morrer de Covid, né, do que do que os brancos. E nos Estados Unidos, mais de 22 mil latinos, isso lá atrás, né, em 2020. Os Estados Unidos já chegou, né, a 1 milhão de mortos, né, pela Covid, e tem uma grande maioria de desigualdade entre latinos e negros. O outro absurdo é que no Brasil se leva 9 gerações para sair da pobreza. Na Dinamarca são 2, na Inglaterra são 5, a gente consegue ter a Colômbia pior do que o Brasil com 11, né? E as mulheres ricas têm 6 horas a menos de horas de trabalho doméstico por semana do que as mulheres mais pobres. E ao longo de 2020, 112 milhões de mulheres no mundo perderam renda e emprego só por serem mulheres. Então, aquele modelo, né, sangue nos olhos, faca no dente, hard work, capitalismo para shareholder,
meu sonho é deixar meu patrão rico, isso isso que me faz levantar da cama. Acho que ninguém consegue ter um propósito como esse, onde a única responsabilidade social desta empresa, né, deste jeito de gerar a empresa, gerir a empresa, é maximizar o lucro do acionista, muitas vezes às custas da dor, da miséria, do sofrimento dos demais stakeholders, não pode continuar funcionando. Então, por isso, em 2013, eu e um outro grupo de brasileiros inconformados fomos aos Estados Unidos, pedimos autorização para fundar o Instituto Capitalismo Consciente, que é o que vocês hoje representam nas filiais, com o nosso propósito que nunca cansamos de repetir, né? Existimos para transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil. Mas o que é importante? É importante que nós acreditamos que ainda dá para fazer muito melhor por meio dos negócios. Então, nós acreditamos que um negócio é bom quando cria valor, é ético porque é baseado na troca voluntária, né? É nobre porque eleva a nossa existência e é heróico quando tira as pessoas da pobreza e gera prosperidade. Nós pedimos para o John Mackey, né, cofundador do Capitalismo Consciente Mundial e CEO do Whole Foods, a gravar um vídeo explicando por que propósito é tão importante para ele e por que ele, como empresário de sucesso, né, numa empresa que fatura 20 e poucos bilhões de dólares nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Canadá, consegue, né, se focar num movimento que seja capitalismo diferenciado, um capitalismo mais consciente. So, why have I gotten so deeply involved in conscious capitalism? The purpose, the higher purpose of conscious capitalism is to elevate humanity through business. Business is a force for good in this world. It does more good on this planet than all the governments and all the nonprofit organizations combined. Why is that? Because business is the value creator. We create value for customers, employees, suppliers, investors, and the communities that we're in. It's business that's been lifting humanity out of poverty. 85% of everyone alive 200 years ago lived on less than $1 a day. We've decreased that. Business, capitalism has decreased that to under 10% today. It is phenomenal. The life extension has gone from less than 30 across the world to now into the upper 70s. Again, done through business. But business can be done in a more conscious way. It can have a higher purpose. It isn't only about making money. There's nothing wrong with making money. Making money is important to business. It's like my body produces red blood cells, and if I stop producing red blood cells, I would die. It doesn't follow logically that therefore that's the higher purpose of my life. Business must make money or it will die, but it doesn't follow that the purpose of business is to make money. Rather, business has its potential for a higher purpose, and that higher purpose will fall back into the value creation that your business is doing to help people, to help the customers, to help the employees, to help the suppliers, to help the investors, to help all of the major stakeholders. Então, com isso, o que a gente acredita, né, é que os negócios conscientes devem ter 4 pilares fundamentais. Como o John disse, um propósito maior e direcionar todas as nossas ações, todas as nossas iniciativas para este propósito, que o resultado vai ser consequência e garantimos por fatos em várias empresas que adotam os pilares que serão melhores do que aqueles planejados antes de adotar o conceito de propósito. Tratar todos os stakeholders, todas as partes relacionadas, né, de forma equânime, não é de forma igual, é de forma equânime. Criar cultura e valores, né, que garantam a perpetuidade, ou seja, além da existência do fundador, daquele CEO de plantão, certo? A empresa continua perpetuando. Indiscutivelmente, ter um líder consciente que cuida das pessoas para que juntos cuidemos do nosso planeta. Porque, afinal, é uma combinação, né, de propósito maior que deve responder a seguinte pergunta:
Qual a dor da sociedade o nosso negócio quer curar? Alinhar isso à sua visão estratégica, que é como essa empresa faz dinheiro, e não o quanto essa empresa faz dinheiro, que indiscutivelmente todos os negócios podem e devem gerar um tremendo impacto social positivo, que é responder à pergunta: qual a diferença fazemos? O propósito é você, como líder, empoderar pessoas a fazer diferente. O propósito nasce, ele emerge, ele não é uma campanha publicitária, não adianta copiar de outro, né? E tem que fazer sentido, tem que ser aquilo que a empresa acredita. E propósito não é versus lucro, mas sim com lucro. Não é um conflito de escolhas, porque eles andam juntos. Então não tem essa conversa de dizer assim: ah, para eu ter um propósito, vou abrir mão do lucro, ah, vou fazer um negócio social. Não tem nada a ver. Tudo nós vamos estar falando de uma empresa que gera impacto social e também gera impacto ambiental positivo. Então, o propósito é que, na verdade, nos ajuda a ser mais bem-sucedido financeiramente. E nós temos depoimentos de CEOs muito importantes dizendo que o sucesso financeiro alimenta o propósito e o propósito faz até com que o sucesso financeiro seja maior. Vou pegar o caso desses 4 CEOs mundiais. O Alex Gorsky, da Johnson & Johnson, o Dan Schulman, da PayPal, a Corey Berry, da Best Buy, e o Dan Donahoe, da Nike. O Alex diz o seguinte: a lição mais significativa para mim foi a importância de levar todos os nossos funcionários que fazem parte de algo maior que eles. E esse sentimento não pode ser subestimado, ou seja, é o pertencimento a algo maior. O Dan Schulman diz: acho que a grande insight que tive é que ter um propósito como empresa e ser uma empresa lucrativa e bem-sucedida não são incompatíveis. Na verdade, eles andam de mão dadas. E eu diria que se você não tiver um propósito, vai ter menos sucesso. A Corey diz: você libera um potencial enorme quando vincula o propósito da pessoa, os seus funcionários, ao propósito da empresa. Isso vai mostrar, eu vou mostrar daqui a pouco, numa pesquisa de 2021 da McKinsey sobre esse assunto. E eles ajudarão a orientar para que isso seja melhor ainda, de tal maneira que o seu propósito vai libertar uma enorme quantidade de comprometimento, de engajamento. O John Donahoe diz: é importante falar sobre valores, aqui ele vai de propósito para valores, que você deseja viver internamente e explicar, porque as pessoas não são obrigadas a entender, é fundamental para o negócio da Nike. Vamos trazer alguns casos práticos de exemplos de empresas brasileiras e internacionais que praticam o propósito. Então, por exemplo, o Grupo Boticário tem como propósito criar oportunidade para a beleza mudar cada vida e o mundo. E como é que ele demonstra isso? Em 2020 já, ele decide cancelar o termo Black Friday. Então, para combater o racismo, ele não usará mais o termo e vai se chamar Beauty Week. A reserva, né, do Rony, que foi presidente do Capitalismo Consciente, tem como propósito cuidar, emocionar e surpreender as pessoas todos os dias. O Rony, então, em 2016, viajando pelo interior do Brasil, tinha um projeto que falava assim: eu preciso fazer mais do que só vender mercadoria, pagar fornecedores justos, não comprar produto importado, privilegiando o mercado brasileiro, né, respeitar as relações de trabalho, dar oportunidades no social muito fortes, muito antes do ESG ser feito. Eu quero fazer alguma coisa de impacto social. E ele acreditava que o maior problema do Brasil era a educação, que é um grande problema. Mas ele foi receber um prêmio no interior do Ceará e, pegando uma carona com o rapaz de volta para Fortaleza, ele contou entusiasmadamente para esse rapaz esse projeto, que era comprar um produto da reserva e ganhar um kit escolar, por exemplo, ou algumas mensalidades para alguma coisa, alguma coisa que beneficiasse o lado educacional.
E o rapaz vira para ele e fala assim: seu Rony, quando o senhor está com fome, o senhor consegue trabalhar? E o Rony fala: não, eu não consigo, fico com dor de cabeça, fico irritado, xingo todo mundo. Ele fala assim: pois é, com fome ninguém consegue estudar. E foi aí que ele disse que o maior problema do Brasil ainda é a fome. E nós vimos que a fome passou de 52 milhões de brasileiros para 115. Então, ele criou em 2016 o movimento 1P, 5P, a compra de um produto, 5 pratos de comida. Já são mais de 50 milhões de pratos distribuídos nesse processo. Além disso, ele lá atrás, em 2019, né, fez uma parceria com a Troc, maior brechó online do Brasil, para quê? Para dar um destino sustentável às pontas de estoque. E, mais do que isso, ele criou um modelo de economia circular, porque as pessoas podiam trocar, né, fazer um second hand com os produtos novos que eles tinham comprado da reserva. E, por acaso, hoje a reserva pertence ao Grupo Arezzo e o Grupo Arezzo comprou a Troc, então todas estão no mesmo grupo. Em 2021 também lançou o conceito de assinatura de camisetas, ou seja, você não precisa ser dono da sua camiseta para depois não saber mais o que faz com ela. Você assina as camisetas e você tem um benefício de estar sempre trocando e eles dando um destino sustentável. Mas mais do que isso, precisa se mostrar o que se faz efetivamente, né? Qual é o momento certo. Então, não basta falar, tem que agir. E um dos dias mais importantes do varejo, né? Eu fui varejista a minha vida inteira, além do Natal, é o Black Friday. E o Black Friday é vender, 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 só vender, né? O que será que a reserva fez num Black Friday de uns 2, 3 anos atrás? A gente não quer dar um desconto. A gente não pode dar um desconto. A gente não vai dar um desconto para fome. A gente não vai dar um desconto pro desperdício de alimento. A gente não vai dar um desconto para quem não divide, não compartilha. A gente não vai dar um desconto para quem fica calado diante dos problemas. A gente não vai dar um desconto para quem cruza os braços e finge que não vê. Principalmente para esse que é o maior problema do Brasil: a fome. Nesta Black Friday, a gente vai dar descontos de até 70%. E o Reserva 1P 5P vai funcionar em dobro. Ao invés de 5 pratos de comida doados a cada peça vendida, serão 10 pratos por peça. Alô, fome? A gente não vai dar um desconto para você. Black Friday Reserva. Não é da boca para fora, é da boca para dentro. E o Magazine Luiza tem como um propósito algo como trazer ao acesso de muitos o que é privilégio de poucos, por meio da inclusão digital. Então, graças a esse processo da inclusão digital, né, muita gente está sendo beneficiada. Se não fosse a pandemia, né, com a pandemia, se não fosse a tecnologia, muita gente não teria acesso a nada. Não vou dizer que as pessoas, os jovens, as crianças conseguiram estudar. Foi uma desgraça o momento. Mas foi algo melhor do que poderia ter sido feito. E se talvez os governos pudessem ter ajudado mais em termos de chips, em termos de tablets, em termos de tudo, talvez a gente tivesse tido uma situação menos grave ainda. Mas graças à tecnologia, as pessoas passaram a ter muitos acessos, né, à informação e uma série de objetivos. Aí nós tivemos lá em 2019, né, a famosa história do programa exclusivo para negros trainees, né? Foi feito um barulho tremendo de um programa de 20, né, pessoas que foram escolhidas nesse processo. E aí se perguntou, né, é discriminação ou reparação? E a questão do Magazine Luiza foi, se fosse para ser discriminação, então que fosse explícita e não velada, porque a maioria das empresas, como se levantou aqui pela 99 Jobs, né, quando faz um processo de trainee,
põe como exigência a faculdade de primeira linha, experiência em intercâmbio internacional e inglês fluente, ou seja, já fez a exclusão, o resultado está aqui embaixo, dos 300 programas de trainees em 2019, 99,2% eram brancos. Mas, mais do que isso, o que o Magazine Luiza também se preocupa? Se preocupa com a integridade da mulher. E lançou essa campanha ousada também em 2019 e 2018. Os números da violência doméstica impressionam. Por ciúmes, um rapaz espancou a namorada. E o suspeito desse crime é o marido dela. A cada 7 segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. E na maioria dos casos, ninguém interfere. É como diz aquele ditado: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Até agora. No Dia Internacional da Mulher, o Magazine Luiza decidiu literalmente meter a colher nos relacionamentos abusivos e criou Colher contra a Violência Doméstica. Vendida pelo valor simbólico de R$ 1,80, o mesmo número do Disque Denúncia da Mulher, o 180, a colher carregava uma mensagem encorajando a denúncia. #Eu meto a colher sim, ligue 180 e denuncie. Quando a gente quebra essa questão cultural de não, nos metermos nessas relações, a gente também quebra o ciclo da própria violência. O estoque esgotou em menos de 4 horas. E toda a renda foi destinada a instituições que lutam pela causa. E a adesão da #Eu meto a colher sim foi imediata. A gente precisa sim meter a colher. Chega de fingir que nada tá acontecendo. O Magazine Luiza vai meter a colher e vai meter a colher sim. As mulheres se sentiram encorajadas de compartilhar suas histórias online na fanpage do Magazine Luiza. E até o governo brasileiro apoiou a campanha. Transformamos um ditado popular covarde em um símbolo de luta contra os relacionamentos abusivos. Colher contra a violência doméstica. Nesse dia e em todos os outros, o Magazine Luiza mete a colher na violência doméstica. A SAP, por exemplo, que acabou de se associar ao capitalismo consciente, tem um propósito em inglês, porque ela é uma multinacional, alemã, que está em todos os países, mas numa tradução literal, é ajudar o mundo a rodar, melhor e melhorar a vida das pessoas, ou seja, a tecnologia a serviço do bem das pessoas. Mais tempo, menos estresse, menos atividades operacionais que a máquina pode fazer. Grupo Inodê, que também se tornou associado do capitalismo consciente recentemente, tem um propósito de oferecer às pessoas a oportunidade de transformar suas vidas como representantes, como especialistas de beleza, representando o Grupo Inodê, representando seus produtos, como o modelo que vocês bem conhecem da Natura, o Inodê também tem. E a própria Bravo, que eu sou Chief Purpose Officer, que é desenvolver a governança hoje para você revolucionar amanhã. Como ela é um pouco mais complexa, a gente explica os pedaços. Desenvolver é capacitar as pessoas a crescerem, a tornar-se mais fortes, a fazer progredir. Governança como aquilo que lidera, a iniciativa, a liderança. E o revolucionar quer dizer permitir a capacitação, iniciar iniciativa e efetivamente dar um salto, diferenciado. Então, fazer o que a gente acredita e contar sobre isso faz as empresas venderem mais. As pessoas se engajam, as pessoas têm orgulho, elas se sentem, Então, uma companhia que evolui junto com a cultura, ela amadurece. Uma companhia que não evolui, ela envelhece e deixa de existir. Mas e na nossa vida pessoal? O que é propósito, Então, veja o que esse empresário
tem a dizer. Toda vez que eu saía para trabalhar, as minhas filhas, obviamente, como todas as crianças me perguntavam, por que você tem que trabalhar, pai? E a resposta que a gente, em geral, dá, e a pior resposta que a gente pode dar para uma criança é para pagar as contas, para ganhar dinheiro. Você não tá empreendendo para pagar as contas, para ganhar dinheiro, velho. Porque se a gente fala, ó, você tem que trabalhar porque eu tenho que pagar conta, você tá ensinando pro seu filho que a vida é nascer, crescer, pagar conta e morrer. Um dia você vai também pagar conta, filhão. E quando você diz, não, filho, eu tô indo trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso ficar uma semana fora, filho, porque o papai ama o que o papai faz. O papai tá inspirando outras pessoas, o papai tá mudando um pouquinho do mundo. Sabe as coisas ruins que tem no mundo? O papai tá solucionando esses problemas para um monte de gente. Tem coisas que só o papai sabe fazer nesse mundo, filho. E tá todo mundo esperando que eu faça isso. O seu filho olha para você e diz, meu pai é meu herói, meu pai é inspiração. E você tá ensinando pro seu filho que a vida é nascer, crescer, achar um propósito, realizar algo grande e ir embora com uma missão cumprida. Não precisa nem ser algo tão grande, né? Precisa achar alguma coisa que faça sentido na sua vida, um legado que você pode deixar. O próprio Mark Twain já disse em algum momento do século XIX, né? Os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia que a gente nasce, porque senão a gente não estava aqui nem nessa conversa, e o dia que a gente descobre o que veio fazer aqui. Porque o filósofo Nietzsche diz, para enfrentarmos nossos okês, precisamos ter o nosso porquê. E o Simon Sinek lembra que a maioria de nós vive suas vidas por acidente. Vivemos de acordo com o que acontece. Vamos dando trombada por aí. E a realização vem quando vivemos as nossas vidas pelo propósito. Por isso que os japoneses trazem o conceito do Ikigai, que é muito simples, você não precisa fazer nada grandioso. Eu recomendo muito a leitura do livro chamado Ikigai, né? E é a razão de ser, porque ele identifica o seguinte, quando você ama o que você faz, com o que o mundo precisa, você descobriu a sua missão. Quando o mundo precisa daquilo que você é pago para fazer, você descobriu a sua vocação. Quando aquilo que você é pago para fazer, você ainda faz bem feito, você descobriu a sua profissão. E aquilo que você faz bem feito, ainda você ama o que se fazer, essa é a sua paixão. E aí, quando você cruza isso, né, no propósito da companhia. Então, juntar essas duas coisas, o meu propósito pessoal com o propósito da companhia, alavanca muito. Então, eu devo procurar cultivar o meu propósito pessoal. Uma grande dica, para não gerar frustrações, né, porque felicidade é igual a realidade menos expectativas, né, tenha a sua própria definição de sucesso. Viva o seu propósito, os valores essenciais, aquilo que você não abre mão de nenhum. Cultive a presença, né, como seu estado padrão, né? Nós estamos aqui, eu sei que é dificílimo, estamos com 89 pessoas agora, né? Uma coisa maravilhosa aqui. É difícil nesse mundo virtual a gente estar 100% conectado, né? Seja você, cultive sempre uma atitude otimista. Lideranças não seguem pessoas pessimistas, né? Encara a vida como herói, de um lado, e aprendiz como outro. Não seja vítima, seja protagonista da sua vida. Tenha laços saudáveis, né, com as pessoas, né? E saiba dizer não. Por isso, o próprio Raj, que é um dos nossos cofundadores, disse o propósito pessoal dele é trazer coração, cura e alma para os negócios e lideranças, para construirmos um mundo melhor para todos. E aquela pesquisa que eu citei, na verdade foi 2020, diz que 70% das pessoas responderam que definem o seu propósito por meio do trabalho. Então, veja a importância, principalmente perante os jovens, que os negócios têm na responsabilidade de ajudar a forjar o propósito pessoal das pessoas, baseado no alinhamento do propósito que eles encontram no trabalho. E aí nós chegamos no que é o capitalismo para stakeholder, saindo daquele capitalismo para shareholder, onde a única responsabilidade social é maximizar o lucro do acionista às custas dos outros, para gerar o bem-estar e riqueza a todas as partes interessadas, enquanto, sim, maximizamos o retorno justo ao acionista. Mas o que são os interesses da parte, né? É harmonizar essas partes, não é alinhar, é harmonizar de forma equânime. Os interesses jamais serão os mesmos, por isso nós temos que fazer com que todos
se alinhem para seguir a mesma direção num espírito de aliança, né? Para que a gente possa gerar valor, né? O negócio deve criar valor para todas as partes de forma simultânea, tem que gerar relação ganha-ganha-ganha, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você, tem que ser bom para todos, senão não faz sentido, né? A gente não está gerando nada. E lembre-se, quando a gente cria uma empresa, todos nós criamos um contrato social que tem uma razão social. Mas é um contrato social e uma razão social com quem? Só com os nossos sócios? Não, ele é com toda a sociedade. E é por isso que tem uma cláusula que diz assim, e é por tempo indeterminado. Então, nós temos que rever essa questão do contrato social, não só com os nossos sócios. Tem um livro que eu ainda estou lendo, mas é muito bom, da Minouche Shafik, que diz que nós precisamos efetivamente trabalhar nessa questão de um novo paradigma, porque as mudanças tecnológicas e demográficas profundas têm desafiado estruturas antigas. A crise climática, a pandemia mundial e as suas consequências econômicas inevitáveis revelaram até o ponto como o nosso contrato social não está mais funcionando. E não é só nosso, ele inclui também os governos. Então, é o tripé, né? Sociedade civil, poder público e a iniciativa privada. Porque quando a iniciativa privada, então, trabalha para entregar valor à sociedade e ao meio ambiente, isso volta, né, em valor para o negócio e para a marca, já no curto prazo. Não é aquela coisa, vou fazer e sonhar quando isso aqui um dia vai retornar. Por isso, a Indra Nooyi, né, que foi CEO da PepsiCo, disse, faça alguma coisa grandiosa, né? Tenha um propósito com performance. Isto é um círculo virtuoso, porque um propósito de uma empresa que não performa não vai servir para nada, vai ser uma frase na parede que vai desamanchar porque a empresa vai quebrar. E ter uma empresa que só gera performance hoje em dia, sem propósito, vai ser também por um curto período de tempo e, infelizmente, vai afetar e machucar muitos stakeholders, talvez alegre poucos por um pouco tempo. Então, o futuro do negócio é um círculo virtuoso de propósito com performance. E quem é responsável por isso? A liderança, todos nós que estamos aqui. Porque, como dizia Peter Drucker, apenas 3 coisas acontecem naturalmente nas organizações: fricção, confusão e baixa performance. Todo o resto requer uma liderança. Mas que tipo de liderança? Uma liderança consciente, que coloca o propósito em primeiro, lidera com amor e sempre age com integridade. É determinada a encorajar soluções benéficas para todos, inova e cria valor e pensa no longo prazo dos impactos das suas escolhas de hoje na vida das pessoas no futuro. É sensível à cultura e trabalha sempre para melhorar e desenvolver a sua equipe, reconhecendo a importância da revitalização mental, física, emocional e espiritual. Porque é fundamental esse processo, né, do líder consciente, que ele tem que ter claro o porquê ele empreende ou porquê ele gere, qual é a sua motivação, apontar a direção a seguir, né? Líderes conscientes não são aqueles que levam as pessoas nas costas e fazem as coisas por eles, mas líderes conscientes são aqueles que levam as pessoas no coração e mostram para as pessoas o destino a ser seguido, né? Tem que ser um exemplo, tem que minimizar as dificuldades e achar as dificuldades e transformá-las em objetivos que podem tirar o máximo das pessoas. E confiança. Confiança é duro, confiança é um castelo de carta. Confiança leva um tempão para construir, um peteleco para derrubar. Então, construir um ambiente de confiança é fundamental. Tem que ter valores que sejam verdadeiros, tem que ser através do exemplo, tem que ter um alinhamento de visão e tem que dar liberdade para as pessoas efetivamente colocarem suas ideias em práticas, né? Então, as lideranças são muito importantes, vocês são muito importantes, porque as melhores lideranças vão contribuir para um mundo melhor, né? Vão criar visões inspiradoras, né? Vai ser um entendimento claro, né, do porquê, de como você se torna consciente, como você se torna inconsciente. Nós somos uma só pessoa,
Tem momentos que a gente é uma opção, a gente pode ser consciente ou pode ser inconsciente, mas é como a gente conduz a nossa própria vida, né? Então, a gente conduz de dentro para fora, a gente não é de fora para dentro, nós temos que ser autênticos, né? A gente age com mente, mas com coração também. Temos um profundo senso, por isso que é tão importante identificar o nosso propósito pessoal. Criamos uma visão inspiradora, modelamos aquilo que a gente quer na companhia, a gente cuida de todos os stakeholders, né? Storytelling é o que está mudando o mundo. Nós temos que ser grandes contadores de história. Temos que acreditar. O que eu fui fazer no exterior? Fui estudar. Fui completar um curso de pós-MBA, uma semana em Berlim, uma semana em Tel Aviv. Porque eu acho que nós temos que ser long life learners, né? A vida é isso, e essas são as únicas coisas que a gente tem certeza, é que um dia a gente vai morrer, mas que até lá a gente já pode aprender uma coisa nova todo dia, né? E fazer o certo, né? Pelos motivos certos, né? O propósito está nos detalhes, não é na coisa grandiosa. O propósito existe em todas as relações. Como a gente trata as pessoas, está mostrando. Como é que é o nosso relacionamento? Como é que é a interação entre sistemas e processos, né? Então, esse é o desafio. E o líder consciente não acaba nunca, é uma jornada infinita, né? É uma jornada de grande desafio. Aqui a estradinha segue ladeira acima, né? Tem gente jogando pedra lá de cima, criando buraco, jogando óleo na pista, né? E a gente vai descortinando, e sem falar que isso aqui está cheio de neblina, então é difícil você até andar. Por isso que a gente tem convidado aos líderes para dizer o seguinte: meu amigo, minha amiga, né? Não queira que a sua organização seja a maior organização do mundo, né? Que usa as pessoas e destrói os recursos naturais. Queira que a sua organização seja a melhor para o mundo, né? Que cuida e serve as pessoas e protege o meio ambiente. Porque os negócios não são um jogo de azar onde a gente aposta para ver se vai dar certo, qual vai ser o resultado. Estou apostando para ver se vai funcionar ou não, e usa as pessoas como dados, né? Os negócios não são uma máquina de moer gente. Os negócios não são uma equação matemática onde apenas 2 mais 2 são 4. Os negócios, principalmente, não são uma guerra onde eu saio para matar um concorrente por dia e capturar aquele cliente como se fosse um troféu, né, de market share. Os negócios são sobre vidas e pessoas reais, né? Os negócios são uma das coisas mais humanas que nós podemos fazer. Mas como humanos, os negócios também erram, né? E quando erram, tem que botar o dedo na ferida, tem que pedir perdão e tem que seguir em frente. Porque nós entendemos que o capitalismo continua sendo a melhor forma de gerar riqueza e inclusão social das pessoas, elevando a sua dignidade, mas desde que todos tenham oportunidades iguais no ponto de partida. E a grande pergunta que nós fazemos é: mas como é que nós damos oportunidades iguais? Será que nós temos essa responsabilidade? Nós não deveríamos nos concentrar apenas na operação do negócio e deixar essa questão de desigualdade social para o governo? E a grande pergunta é: como é que você trataria o seu filho? Você também deixaria para o governo cuidar dele ou você trataria melhor? E todos os colaboradores que trabalham nas nossas empresas não são filhos e filhas queridas de alguém? Então pensemos nisso. E aqui o Raish Sisodia, nosso outro cofundador, lançou esse livro chamado Empresas que Curam. Tem vários exemplos de empresas muito interessantes aqui. E ele também manda uma mensagem para nós. Hi everyone, my name is Raj Sisodia. I'm co-founder and co-chairman of Conscious Capitalism Inc. I'm sorry I cannot be there with you in person, but I did want to share some thoughts about my more recent book, which you will be hearing about, The Healing Organization. You know, we're living through a very, very difficult time in the world right now, with the pandemic and with the economic unrest and everything else that has happened. But I think this pandemic is really showing us some truths that we had lost sight of, that we really are here on this planet to take care of each other, and that business is really a way that we can do that at scale. So we should start thinking about that in a different way.
we're living through a very challenging time, of course, but if you look at the overall arc of history, the fact is that we are living in the most prosperous time in human history and the most peaceful time in human history. But at the same time, we know that there's a lot of suffering. There's psychological suffering that people have, and economic suffering, but also planetary suffering has been on the rise. And therefore, we need to think about what do we need to do to heal coming out of this crisis, but even beyond that. We believe that we need to heal at every level. We need to heal ourselves as individuals. We need to heal our families, our communities. We have to heal our companies and our countries. Our countries have never been more divided politically, whether it's the US or Brazil or India or the UK or many other countries. We certainly need to heal our planet and its ability to sustain life. And we need to heal the past, the present, and the future. There are many things that happened in the past that we still have not recovered from, and we have to move past that. And that's why we see all the social unrest in the world right now. So I believe that ultimately every one of us now has to be a healer. As the Dalai Lama said, our prime purpose in this life is to help others. And if we cannot help them, at least don't hurt them. And unfortunately, we are hurting each other a lot. We don't consciously set out in business to hurt people, obviously, but I believe that if you don't consciously choose to be part of the healing, we are probably part of the hurting. So we have to face up to this reality of the suffering that is being caused by the traditional way of doing business. Just think about the fact that heart attacks are 20% higher on Mondays, or that 120,000 Americans die every year from the stress connected to their work, or that 600,000 Chinese die every year from overwork. The sad irony is that even the healing professions, doctors, nurses, veterinarians, have become places of suffering because of the way in which we run our organizations. They are doing noble work, they're living their purpose, and yet doctors are committing suicide at twice the overall average. So clearly the way that we work is not working. So we need to change how we think about business and how we think about work. And I believe that if you do it right, business can actually alleviate suffering and elevate joy. So the message of this book is not about healing businesses. It's not about saying we need more yoga studios or massage parlors. It is saying that business itself is fundamentally a human activity that can lead to healing. If we do it right, if we are doing business in order to care for each other, then we will in fact create healing. So if you do it right, business can be a place of healing for those who work there. They can leave at the end of the day physically, mentally, emotionally, spiritually, and socially in a better place. It can be a source of healing for those we serve, our customers, our communities, and it can be a force for healing in society. We can show how we come together despite our differences to really do something extraordinary. And ultimately, whether you are a healing business or a business that causes suffering depends on the leaders. The leaders set the tone, because if you are not healed as a human being, as a leader, then you will inflict suffering on others. So it all starts with the leaders. Because what manifests into the world, the macrocosm, is a reflection of the microcosm. Então, na verdade, é isso. Ou seja, o líder tem que primeiro ter essa visão tripla, né? Curar a si mesmo para poder servir os outros. E de tal maneira que possa impactar o mundo. E como o Raj disse, né? Para a gente poder lidar com algum trauma, a gente precisa trazer ele à tona. Muito bem. Vocês têm visto e ouvido falar muitíssimo sobre ESG e o papel, né, do ESG no capitalismo consciente, o capitalismo consciente no ESG. Mas, afinal, o que é essa história, né? Então, deixar claro para todos que estão aqui que, para se falar em ESG, primeiro, precisa se praticar um capitalismo para stakeholder. Porque se a empresa praticar um capitalismo para shareholder, onde o único interesse é a maximização do retorno do seu acionista, e aí, por que eu vou me preocupar com as pessoas, muito menos com o planeta? Então, preciso ter esse conceito. E o que é a questão do ESG, já em português, o ecoambiental, o social e a governança? É sobre manter o equilíbrio entre proteger o meio ambiente e garantir o progresso social e gerar resultados econômicos positivos com ética e transparência. Como diz o nosso conselheiro Júlio Campos, CEO da Unilever Marketplace, começar pela governança, que deveria ser GSE, é fundamental, o que, por sua vez, não tolerará ações de investimento social no ecoambiental que sejam de fachada. Então, o que a gente acredita que compliance, né, atender as regras, as leis
se atende com governança, que riscos se mitigam com governança e que governança, por meio da governança, se vive o propósito da empresa. O que está no G? Todas essas questões, não discriminação, liderança consciente, ter uma operação 100% formal, uma política de anticorrupção. O que está no S? Respeito à contribuição na comunidade, respeito às condições de trabalho, engajamento, respeito aos direitos humanos. O que está no E? Reciclagem, diminuição de emissão de carbono, né? Economia circular. Então, as novas lógicas definem essa agenda de ESG na gestão estratégica, na cultura e na marca do ESG. O impacto no mercado financeiro, como os milênios estão no poder, o que vai ser de verdade sobre a questão do aquecimento global que está batendo aí nas nossas portas. Então, se em vez de falar assim, pô, mas a temperatura não pode subir 2 graus, mas 2 graus não é nada. Tá bom, se eu falar para você que com 2 graus nós vamos subir 7 metros os níveis do mar, certo? E nós vamos, todo mundo que mora na beirada do mar vai desaparecer, aí talvez as pessoas se sensibilizem que isso vai trazer falta de alimento para a humanidade toda, talvez as pessoas se sensibilizem. Então, é o papel da liderança a gente gerar esse processo de transformação e, de novo, né, usar a governança como driver de inovação, porque se a gente não inovar, se a gente continuar fazendo as coisas do jeito que elas são, a gente não vai mudar o mundo do jeito que ele é. Então, a gente tem que olhar isso, e principalmente o ESG não é filantropia, o ESG é business. Tá? Então, nós temos que integrar o ESG na jornada, temos que fazer essa transformação, né, que é muito importante. E tangibilizar os riscos, porque os riscos existem, eles estão aí. São riscos climáticos, impacto em risco econômico, impacto em risco financeiro. Então, que a gente tem que efetivamente medir isso nas nossas empresas. E aí perguntam se o ESG veio para ficar. Eu selecionei 2 frases aqui. Uma do Fábio Barbosa, que diz: a cada dia entra no mercado um jovem que passa a levar em conta os critérios do ESG para tomar a maior parte das suas decisões, se aposenta um profissional que achava que tudo isso era uma bobagem. E esse é um movimento irreversível. E a Luiz Helena Trajano disse: depois do ESG, quem não entrar nesta causa não tem mais valor no mercado. Daqui a 5 anos, 2 empresas que têm valores que não têm valor. Mas lembrar, ESG não é destino, ESG é jornada, né? E aí a inclusão social das empresas é muito importante, né? Como é que eu começo do zero? Como é que eu mobilizo, né? Como é que eu provoco os sócios? Como é que eu desmistifico que fazer o bem não significa ter menos lucro, né? Como é que eu alinho isso à cultura, né? Como é que eu encaro a questão de etnia, raça no modelo ambiental, né? Porque o problema do mundo não é a falta de ESG, é a falta de consciência. Então, o capitalismo consciente prega que a gente deveria ter a ODS 0, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, né, proposta pela ONU para 2030, como a ODS 0, que é elevar a consciência dos líderes, de tal maneira que, efetivamente, a gente tome ações para acabar com pobreza, promover prosperidade e bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. E quando uma empresa me diz assim, mas não sei por onde começar, eu falo assim, que tal começar pelo ODS 8, que é gerar trabalho decente e crescimento econômico? Se você fizer isso, você já vai mitigar 2 ODS fundamentais. A 1, que aqueles seus colaboradores ou seus stakeholders vão erradicar a pobreza, vão erradicar a fome, mas para isso você só consegue fazer se o seu negócio tiver igualdade de gênero e para que a gente juntos consiga reduzir as desigualdades, consumir e produzir de maneira responsável, né, e sustentável, para que efetivamente a gente tenha ações para o combate às mudanças climáticas. As empresas têm um papel fundamental no modelo perverso das desigualdades, e esse é o pilar, né, do propósito do capitalismo consciente. Porque o negócio das pessoas, o negócio dos negócios são as pessoas, então não adianta. Se a gente não cuidar das pessoas, a gente não tem nada. E qual a importância do ecoambiental? Porque a gente simplesmente depende de pelo menos 3 coisas que vêm do planeta, né? Água potável, ar respirável e comida saudável, senão a gente não vive. E o que a gente depende das empresas, né? Remuneração digna para poder viver.
Por isso, a gente, para poder mudar o modelo econômico, temos que sair de uma economia linear para uma economia circular, a partir dos 7 R's para a economia circular, né? E acreditar que tem uma equação importante, né? O nosso parceiro Acatu traz essa questão da mudança tecnológica, da mudança radical da política pública, da consciência dos consumidores e assim por diante. Sair do fóssil por renovável, tóxico por não tóxico, e aí tem todos os guias para isso. E ensinar as pessoas que consumir de forma consciente não é deixar de consumir, é consumir melhor, para aumentar os impactos positivos e reduzir os impactos Living negativos. systems have been around for a few billion years and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food, energy is provided by the sun, things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is, there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. We have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future. Então, essa é a questão fundamental que a gente diz, ou seja, nós só vamos conseguir mudar o jeito que a gente consome, que a gente gera impacto ambiental, certo? Que a gente gera impacto social, se nós mudarmos o nosso modelo mental. E isso não se faz uma empresa só se faz por colaboração. Então, o capitalismo consciente é isso, é sair do modelo exclusivamente de competição para o modelo de cooperação. Quem quiser saber mais sobre consumir menos e compartilhar melhor, entra no site da Ellen MacArthur Foundation do Brasil,
E lá tem inúmeros cases, né, como a gente mostrou. E o que a gente diz, né? Uma campanha da OSC dizia a ZAP ao quadrado, né? Sustainable as possible, as soon as possible, e nós incluímos um as simple as possible, né? Então, esse é o papel fundamental que nós temos que fazer. Porque a gente não pode esquecer que os negócios são, ao mesmo tempo, criadores dos problemas de sustentabilidade, mas também devem ser os curadores. Mas, como já dizia Albert Einstein, não tem nada mais idiota do que querer resolver um problema, né? No mesmo estado mental que o criou. E a questão está aí. Não temos planeta B, e quem não acreditou em ESG não entende o que é ESG, e ESG diretamente é praticado por empresas que vivem um capitalismo consciente. Por isso, não é lucro versus ESG, é lucro mais ESG, não são caminhos únicos. E a grande pergunta, meus amigos, é o seguinte, que vocês devem enfrentar todo dia nessa sua jornada de capitalismo consciente. Puxa vida, se é bom para a sociedade, que é o S, se é bom para o meio ambiente, que é o E, se é bom para os investidores, que é o G, por que a gente não muda de uma vez? E a resposta volta aos líderes empresariais. As empresas são um reflexo dos seus líderes, então os líderes que querem transformar seus negócios devem primeiro mudar a si mesmos. Nós acreditamos que a hora de redefinir o modelo econômico é agora, né? E o futuro é para todos nós. Não adianta só a gente ficar reclamando, a gente tem que fazer um futuro diferenciado. A nossa visão é que o capitalismo consciente poderá ser o padrão de negócio no Brasil e no mundo, que todas as empresas desta forma terão ações efetivas nos pilares ESG, que juntos, sim, a gente vai conseguir cumprir as 17 ODS 2030, porque vamos incorporar a ODS 0 e que devemos nos comprometer a viver e multiplicar o nosso propósito. Usem as suas redes sociais para isso, para que milhares de líderes empresariais nos sigam, mas isso não é uma visão de longo prazo, isso tem que ser feito agora. O que a gente leva de hoje à noite? Né? Negócios continuam sendo a melhor forma de gerar riqueza. A felicidade e a riqueza do acionista nunca pode ser às custas dos outros. Liderança consciente não é levar as pessoas nas costas, fazer as coisas por elas, mas levar no coração e mostrar o caminho. Cuide das pessoas que ela cuida no negócio. ESG só é aplicável para empresas orientadas para stakeholders. O propósito é o destino na vida pessoal e corporativa. Ser empresa consciente e orientada ao propósito gera mais riqueza para todos. E o futuro, pessoal, somos nós que fazemos. Não adianta ficar esperando que alguém venha fazer por nós. Queria agradecer muitíssimo essa oportunidade, dizer que leis e regulamentações dizem o que você pode ou não fazer, mas valores dizem o que você deve fazer. E tem uma grande diferença entre fazer o que é permitido e fazer o que é certo. E aqui, no livro que eu editei, que eu escrevi durante a pandemia, né, meu filho fez essa capa, que é o conceito de que nunca mais saia de casa para trabalhar, deixando o coração em casa e levando só o cérebro, ou vice-versa. Tá? Leve sempre o cérebro de mão com o coração. Foi mais longo que eu imaginava, mas espero que tenha sido útil. Não sei, já tem gente saindo, mas não sei se a gente vai abrir, Gabriel, para alguns comentários, perguntas e respostas. Estamos aqui para isso. Hugo, antes de abrir, a Dani, acho que era legal ela compartilhar um pouquinho do Dani. O que você acha? Eu acho que a gente deveria abrir para as perguntas do Hugo, depois eu emendo. Eu tenho 5 minutos para falar sobre alguns planos e algumas coisas que devem acontecer aqui. Tá bom. Pessoal, então, agora é com vocês. Fábio já levantou a mão, por favor, querido. Fique à vontade. Muito obrigado por estar conosco hoje. Boa noite. Nossa, fantástica apresentação, muito inspiradora, né? Eu tenho várias dúvidas, na verdade, mas eu vou ser sucinto com uma aqui. Essas grandes empresas, né, que realizam, né, colocam em prática o capitalismo consciente, eu não vejo muito por parte deles
usar a bandeira do capitalismo consciente. Isso não seria interessante para que, dentro do movimento, a gente possa ganhar mais força? Né? Isso me permite só mais uma... Ixi, gente, o Fábio travou para todo mundo? Travou. Travou. Hugo, você quer pegar a primeira parte da pergunta dele? Claro. Primeiro que um dos grandes desafios que nós temos, né, a Dani e toda a estrutura do capitalismo consciente, é justamente fazer as empresas grandes aderirem ao movimento, né, ao capitalismo consciente. Não é fácil, é um desafio muito grande. E nós não somos um certificador de empresas, né? Nós não damos medalha, né? Então, as empresas grandes, elas gostam também de certificação, né? Poder mostrar isso. Então, como a adesão ao capitalismo consciente é voluntário, né? E a gente tem todos os nossos programas de retribuição, não é tão fácil com que a empresa grande assuma, né, um protagonismo de fazer isso. A gente tem tentado fazer isso com alguns exemplos, né, que estão aí, como o Grupo Gerdau, a Movida, a SAP, né, que são empresas grandes associadas ao capitalismo consciente, que nós estamos trazendo para mostrar esse protagonismo. Mas é complicado. Toda vez que você vai mudar, né, mover um transatlântico, é muito mais demorado do que mover uma lancha rápida, né? Então, acho que isso é importante. Deixa então, eu só complementar. Posso complementar, Hugo? Pode, por favor. Fábio, o que existe também é o seguinte, tem muita empresa grande que chega perto da gente e que acaba se tornando associado, mas por uma questão de policy internacional, alinhamento de comunicação e uma série de coisas, não pode expor o selo em nenhum lugar público. Então, eles estão conosco, eles usufruem do conteúdo, a gente adora, mas eles não expõem da forma com a qual a gente os convida a fazer e mostrar o selo. Então, também pode existir isso, e a gente tem 2 casos de empresas grandes assim, que estão conosco, gostam de estar conosco, mas não podem ainda, por uma questão burocrática interna de aprovações, que já está demorando mais de 1 ano, poder expor o selo. Fábio, se quiser compartilhar, continuar a sua pergunta, o Hugo e a Dani tentaram endereçar a primeira parte. Tá, desculpa, caiu aqui, coincidentemente caiu a minha conexão aqui. Eu ia dizer que as empresas grandes te ouviram e deram uma cortada em você. Mas... Bom, o mesmo que eu penso, nossa, ao assistir esses vídeos, por exemplo, tem muita coisa dessas grandes empresas que eu não tive acesso. Então, ao ver, eu falo, puxa, que legal, esses tipos de vídeos eu gostaria, né, de poder compartilhar, acessibilizar para minha rede, por exemplo, né, para que as empresas vejam, porque assim, é muito fácil, eu mesmo, sinceramente, confesso aqui, muito fácil eu duvidar e criticar as grandes empresas. Eles só falam, só mostram para marketing, igual inclusive eu compartilhei um link sobre um artigo relativo a isso. Mas a gente entende que essa é um transatlântico muito difícil de mudar. Mas a gente, como né, defensor dessa bandeira, poderíamos, de repente, trazer essa possibilidade de expor o que essas empresas fazem, né? Essa é uma dúvida. Só 2 para fechar aqui e não prolongar. Existe algum benchmark que a gente possa fazer? Porque a gente tem os eixos temáticos aqui orientados para as ações. Existe algum benchmark sobre quais os impactos nós esperamos atingir a partir desses eixos temáticos? Né? Eu ainda estou aprendendo sobre isso, essa é uma dúvida. E a última pergunta. Quando a gente fala em ESG, geralmente nós estamos naturalmente abordando muitas questões das grandes empresas, né? E só que a gente sabe que o Brasil tem, em grande maioria aí, as pequenas empresas, micro e pequenas empresas com grande dificuldade, enfim, em conseguir avançar e, inclusive, pensar em fazer algumas transformações. Em relação a isso também, como que vocês orientam para que a gente possa também levar isso para, não só relativo às grandes, mas também às micro e pequenas?
Bom, eu vou começar pela última. ESG não é para grande empresa, é para todas. E é muito fácil de praticar, muito fácil. Não tem que fazer grandes coisas, não. Tá? Tem que fazer inclusão, acabar com as desigualdades. Né? Isso não custa. Custa fazer o certo. Claro que a pequena empresa, a primeira coisa que ela disse assim, o Brasil é difícil, o Brasil não fica lá, então vou sonegar, esquece. Não dá nem para começar. Mas aí qualquer tamanho de empresa. Tá? Então, a governança tem que ser o primeiro papel, eu tenho que fazer a minha parte como empresa. Eu tenho que registrar meus funcionários, eu tenho que pagar meus impostos, eu tenho que fazer... Ok. Isso não é ESG, isso é o mínimo básico que você precisa fazer para poder começar a falar de ESG. Né? E para cada um tem um tamanho. Ou seja, se você, Fábio, tem uma agência de ecoturismo e eu tenho uma mineradora, nós dois geramos impacto social e ambiental para gerar o nosso lucro, qualquer que seja. Você tem que compensar e mitigar os seus impactos do tamanho do seu negócio, eu tenho que compensar e mitigar o tamanho do meu negócio. Então, essa é a questão desafiadora para fazer. Os vídeos que você viu estão todos públicos, à exceção do vídeo do John e do Raj, que são exclusivos do Capitalismo Consciente, feitos para nós. Os outros estão no YouTube, é só procurar e achar com facilidade, a gente pode até atualizar. E tem mais coisa que aquilo. Eu só trouxe alguns exemplos, porque tem muita coisa aí rolando. Que as empresas fazem e mostram pouco. Né? Eu acho que essa é uma mudança que também a gente prega sobre a história, você viu no megafone lá, de falar, né? Ou seja, se você vai botar ovo, não haja como pata, né? Bota um ovo bonitão, grandão, tudo mais, mas só você sabe que botou, mas ninguém. Então, bota um ovinho pequenininho, como galinha carijó, sai cantando para todo mundo, desde que o ovo seja verdadeiro, não seja fake, você não roubou o ovo, certo? Não é de outro bicho, tudo mais. Então, essa é a parte importante do negócio. E o nosso papel é esse, né? Ajudar todo tipo de empresa, né, a poder achar a sua jornada de transformação. Não é simples, mas é para isso que a gente existe. Vamos para a próxima pergunta. Fábio, muito obrigado, querido. Professor, por favor, o microfone é seu. Oi. Boa noite, Hugo. Parabéns. Eu sou o professor JH, eu sou conselheiro da filial do São José do Rio Preto. Eu comecei esse ano agora, eu fiz o curso de formação, a 17ª turma, essa semana agora, foi a última semana passada, né? E eu sou mantenedor de um colégio aqui no interior de São Paulo, em Catanduva, na cidade de Catanduva. Né? Nós já tivemos aí, já demos palestra aí, o secretário é super ativo, o prefeito, padre, né? Padre Oswaldo, isso. Padre Oswaldo. Isso. Então, Hugo, e é uma escola de ensino médio e pré-vestibular. Nós temos hoje 300 alunos. E já está na nossa grade, nos itinerários formativos, a disciplina Capitalismo Consciente, para começar no segundo semestre, a partir de agosto. Né? Então, eu queria uma dica sua, de vocês, da Dani, do Gabriel, que eu já estou sendo aconselhado aqui pelo Diogo, pelo Daniel, né? Mas como começar com os alunos, com os adolescentes? A questão do propósito, sabe, eu queria que você também me desse uma luz, como a gente começar isso. Obrigado, professor. Então, eu já tive em Catanduva, já dei palestra online para eles. O pessoal é muito movimentado, né? Tenho muitas relações aí com o interior pessoalmente também. E a gente tem desenvolvido um trabalho do CC Academy, justamente para dar formações diversas. E temos levado o assunto para algumas universidades. E em 2018, né, acho que foi, Dani, a gente desenvolveu junto com
como é que chama lá no IBMEC. Instituto? IBMEC. Não, mas aquele menor para ensino médio. Né? O CC, a gente desenvolveu um produto de educação que a gente colocou para Junior Achievement. Para Junior Achievement, tá? Que é a formação de ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, existe um material didático já, que pode ser compartilhado para isso, que fala com essa idade, que fala com esses adolescentes. Claro que a linguagem tem que ser uma linguagem diferente do que essa que eu tratei aqui com vocês, né? Nós acabamos de... já está pronto o livro, Dani? Não. Quando? Daqui a um mês. Ele está entrando em gráfica essa semana. Tá. Então, daqui a um mês, traduzimos um livro lançado nos Estados Unidos chamado Capitalismo Consciente para Crianças, não é isso? O ABC do Capitalismo Consciente para Crianças. É isso. Mas eu li o livro e não tem nada a ver com criança. Não é para criança. É de 12 anos para cima. É para crianças crescidinhas. Tá? Então, vou te complementar, Hugo. E, professor, a gente já chamou uma consultoria especializada em concursos de matemática, e que também tem uma especialidade muito grande aqui para montar planos de aula, e a gente vai criar um plano de aula para subsidiar, para alicerçar o uso do livro ABC do Capitalismo Consciente, para que a gente possa distribuir para as escolas, para o ensino fundamental 2 e para o médio. Então, peço que você nos aguarde um pouquinho, isso vai demorar uns 3 meses para ficar pronto, porque a gente precisa do livro em mãos, mas a gente vai fazer um plano de aula estruturado para os professores conseguirem colocar isso na sala de aula, e isso é mega spoiler, gente, ninguém sabe disso. Peço que vocês... Agora já sabe, né? Agora, mas não comenta muito, aqui. Porque eu não tenho nem data para isso, mas sim, está na minha trilha, porque é uma das coisas que eu mais quero fazer. Então, Dani, porque uma dúvida que eu tenho eu até fiz o curso de formação, porque para eu colocar um professor da escola, ele tem que ter a formação, né? Então, eu já fiz agora, porque a gente começar em agosto, pelo menos eu tenho a formação para já entrar. Eu sou professor de física, né? Mas eu estou apaixonado pelo capitalismo consciente, então... Que bom. Eu acho muito importante a coisa do propósito, porque eles se sentem... É impressionante trabalhar com adolescentes hoje, ainda mais depois dessa pandemia. Eu acho que se a gente começar por aí, sabe, mostrar para eles... Veja o lado positivo, obrigado. Professor. Um físico bom pode ser um grande capitalista consciente, um capitalista consciente dificilmente vai ser um físico bom. Perfeito. Obrigado, Dani. Obrigado. Professor, muito obrigado. Antes de passar a palavra para a Silvana, é legal também lembrar que a gente tem uma vasta biblioteca, né? Os nossos conceitos hoje já estão bem documentados, então a gente tem já um campo de estudo bem bacana. Então, ler os livros, além de participar da formação, também é uma super dica. Então, muito obrigado, viu? Vou trazer Silvana aqui para abrir o microfone. Silvana, é com você. Legal. Então, primeiramente, Hugo e Dani, obrigada. Acho que foi revigorante, né? Começar a semana aí com boas reflexões. E a minha pergunta é muito mais... Eu super concordo com vocês quando a gente fala de empresas grandes, e não é que... Eu também trabalho numa empresa grande e eu sei o fluxo que é aprovar. Por quê? Porque você pode ter interesse de fazer, mas você nunca é 100%. E como a gente está falando das mídias cada vez mais... eu não diria agressivas, mas vão ter debates. Então, você pega o Magalu, quando coloca uma coisa legal, já tem um monte de repercussão. Fala o que faz ou não faz. Então, às vezes, eles preferem não dar no front do que ser questionado por algo que às vezes não está 100%. E a gente sabe que qualquer processo vai ter os seus lados que a gente vende e os lados que a gente realmente tenta mitigar. Mas aí minha pergunta vai para a gente fazer um trabalho muito mais no CPF mesmo. Então, assim, quem são grandes líderes que inspiram para ter post, ter os talks, trazer para a roda de conversa de CEO ou algo do gênero? Porque aí é muito mais fácil ele, enquanto indivíduo, se comprometer
porque a tomada de decisão dele está pautada nisso e não necessariamente no sobrenome da empresa dele. Porque aí você desvincula uma coisa da outra e vai trazendo grandes nomes que as pessoas vão querer, né, pesquisar um pouco mais o que é isso e assim por diante. Então, talvez seja um caminho, quando a gente fala lá do início das conversas, da nossa vocação, que é o desenvolvimento da liderança, de trazer mais pessoas para a mesa, talvez aí seja uma boa estratégia para a gente conseguir estar avançando. Na verdade, o que você falou é o que a gente já faz, né? E esse é o caminho. Tanto é que nós não certificamos empresas, certificamos líderes. Sim. Né? Trabalhamos exatamente na liderança. Tem um vídeo no YouTube antigo pra caramba, de quando a gente fundou o Capitalismo Consciente no Brasil, que sou eu entrevistando o John Mack lá nos Estados Unidos, perguntando para ele assim: John, dá para fazer capitalismo consciente bottom-up? E ele falou assim: não, tem que ser top-down. Então, se as lideranças não assumirem, não acontece. É por isso que é tão difícil nas empresas grandes. Porque você tem que ter o CEO que queira, aí você tem que ter o primeiro layer, o segundo layer, o terceiro layer, aí são um monte de layers, você vai descendo, a estrutura já é complexa para efetivamente fazer. Então, esse é o desafio das mudanças nas empresas grandes, e sim, tem que ser através das pessoas, tem que ser através das lideranças. Por isso que o professor falou que fez a formação, tem que ser a formação dos líderes. E empresas grandes, o que a gente faz? Que elas se associam, a gente vai formando líderes em várias áreas diferentes dentro da empresa, né? E vai, assim, contaminando positivamente as várias áreas para poder ir fazendo as mudanças. E o professor falou sobre os adolescentes, mas vamos falar sobre os millennials e sobre os Zs. Essa turma, se não sentir a mudança, não vai querer fazer a mudança, ela vai embora. Sim, ela não vai esperar. Mas é bem nessa linha mesmo, de talvez o post ser com a carinha da pessoa, uma fala da pessoa, e gradativamente a gente conseguir mobilizar as redes. A gente tem, no novo desenho, desculpa interromper, no novo desenho, inclusive, que a gente fez, que a gente vai divulgar daqui a pouco, do papel do Conselho Emérito, que só tem gente muito relevante, a gente deu para eles 4 tarefas, e as pessoas vão se encaixar nessas tarefas. E a gente vai usá-los exatamente para isso, para divulgar, para dar aula, para fazer, para mentorar, certo? Legal, obrigada. Tá bom? Gente, Dani, o que você acha da gente passar para a sua apresentação, para a gente também não estourar muito vamos lá, muito vamos nosso lá. tempo, pode ser? Claro. Então, eu vou deixar Na verdade, você eu em venho... destaque e vou tirar o Hugo e os demais, tá bom? Como queira. Bom, fechando essa noite de apresentações, super obrigada, Hugo. A apresentação do Hugo é sempre muito inspiradora para a gente, né? Eu também, eu já assisti 100 vezes, mas ele sempre muda. E eu sempre aprendo com uma frase nova que ele está trazendo, alguma outra coisa, e esperamos que isso tudo tenha sido muito bom e frutífero para vocês também. A minha fala é pequena, eu venho trazer para vocês aqui um pouco daquilo que eu coloquei na carta, então, para que todos estejam, aqueles que estão acompanhando, aqueles que nunca ouviram falar de mim, ou, enfim, do meu papel aqui no Instituto. Eu sou uma jornalista, uma profissional de marketing, cheguei no Instituto em 2017, a convite do Hugo, como voluntária da área de comunicação. Naquela ocasião, o Instituto era bem pequenininho, tínhamos uma única assistente, éramos 242 pessoas no Instagram e uma conta corrente bem pequenininha que pagava os nossos custos aqui operacionais muito básicos. E nós construímos isso juntos com o conselho da época, com a autorização do Hugo para que a gente pudesse fazer um grande trabalho, e aí fomos construindo o Instituto que vocês hoje veem, e que hoje somam mais de 4.000 pessoas na pessoa física, 180 empresas, e uma equipe hoje de 12 pessoas.
O mais interessante e o mais importante, na verdade, é falar que todas essas gestões foram 100% voluntárias. Tanto o presidente do conselho, quanto o conselho deliberativo, e os diretores gerais, todos foram voluntários, e em 2020 a gente decidiu que precisava fazer um projeto de governança, um projeto que pudesse alicerçar a governança da instituição e fazer uma reciclagem depois de tantos anos de fundação. Então, em 2021, nós, junto com a Bravo GRC, que é um associado nosso e que topou fazer junto conosco, construímos ao longo de 9 meses um projeto de governança bastante parrudo, onde a gente teve uma revisão de todo o nosso estatuto e, obviamente, da montagem do Conselho Deliberativo, do que é o papel do Conselho Emérito, a criação de comitês internos de políticas, de ética, de integridade e, obviamente, o desenho de uma nova sucessão. Essa nova sucessão levaria à direção-geral um executivo, pela primeira vez, remunerado, respondendo a um conselho deliberativo estatutário, que também mudava a sua formatação, e ao presidente do conselho. Abriu-se, então, essa seleção, eu me candidatei a este cargo e passei por um processo bastante grande de assessments, entrevistas, bastante aprofundado, muitíssimo sério, conduzido pela Quan, e fui eleita, ao final desse processo, como a primeira CEO executiva da gestão. Então, apesar da gente ter gestões de 2 em 2 anos, essa é a primeira vez que tem um cargo remunerado à frente da instituição, deixam-se os voluntários, e tudo aquilo que a gente vai construir aos próximos 2 anos também será apresentado ao Conselho da mesma forma, que aprovará ou não a manutenção dessa gestão. Então, ao final dos 2 anos eu posso ficar, posso ser trocada, não sabemos ainda, mas o fato é que existe, para além de um planejamento estratégico, toda uma reorientação para que o Instituto cresça de uma forma ainda mais firme e mais sólida nessa jornada de crescimento que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu assumi em março, com muita honra e com muita felicidade esse cargo. O Hugo foi convidado e foi reconduzido à presidência do Conselho e segue aqui ao meu lado pelos próximos 2 anos, e depois a gente vai olhar para todo esse ambiente. Por que eu estou fazendo toda essa abertura? Porque em março eu escrevi uma carta que foi publicada e eu coloquei ali o mote daquela trilha que será a minha pelos próximos 2 anos, e que eu entendo que vocês, como filiais, são a voz e a representação desse mesmo mote. A gente abre esse biênio dizendo que nós gostaríamos de levar capitalismo consciente para todos e todas. E aí a gente usa, na verdade eu queria usar, e o Gabriel não deixou, o plural todos, né, no masculino universal, porque ali eu falava de todas as empresas e todas as pessoas. E a gente explica. A gente teve uma belíssima construção até agora, e sem dúvida nenhuma o que a gente precisa agora é solidificar tudo isso que a gente cresceu. Então é fundamental que a gestão olhe para como a gente solidifica, para como a gente concretiza as nossas relações, por exemplo, com todos os nossos embaixadores 1. Olhar para o engajamento de 4.000 pessoas é muito importante, e fazer com que eles reflitam o nosso discurso é ainda mais importante. Olhar para as nossas filiais, vocês, as nossas franquias sociais, as nossas réplicas, né? Nossa representação, o nosso primeiro exercício de capilaridade é fundamental. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para fortalecer a posição das filiais é muito importante. Dar voz a todos e todas é fundamental. E fecho e amarro tudo isso, como eu disse na carta também, com expandir capitalismo consciente para todos os segmentos de empresas, mas olhando de uma forma diferenciada para micro e pequenos empresários. E mais especificamente para MEIs. As pessoas me perguntam muito sobre MEI e como é que a gente pode levar capitalismo consciente para os MEIs e, mais do que isso, amplificar para um assunto e para as métricas ESG. Eu já respondi algumas vezes essa temática em entrevistas e fico à disposição de vocês para que a gente possa mergulhar e falar um pouco mais sobre isso. Mas nossos focos, né, a nossa jornada serão estes: fortalecer aquilo que a gente já construiu
e amplificar para todos os segmentos e todas as pessoas o que é capitalismo consciente. Não pode ser um tema só para empresas grandes, não pode ser um tema só para determinados segmentos, tem que ser um tema para todos. E esse todos é que vai alicerçar todos os nossos planos, inclusive. Então, para contar para vocês aqui apenas 5 dos planos que a gente está levando para o Conselho e aquilo que a gente vai apresentar, obviamente, em detalhes para todos vocês assim que o Conselho já souber. Então, a gente passa, nos próximos meses, por exemplo, a mudar a jornada de conteúdo de pessoa física. Então, todo mundo vai entrar agora, os engajados como embaixadores 1, e a gente vai ter apenas mais uma única categoria de pessoa física, que é o embaixador 2, que vai receber acesso à certificação. Assim que ele fizer a certificação, ele vai se tornar um embaixador certificado. E ao se tornar um embaixador certificado, ele vai ter acesso não só àquilo tudo que a gente já proporciona para ele, como gravar mini talks, escrever para o nosso blog, escrever para o blog da Globo, enfim, uma série de outras coisas, também espaço num evento que a gente está desenhando exclusivamente para embaixadores certificados. Então, a gente vai realmente criar uma comunidade, um ecossistema de embaixadores que podem replicar aquilo que a gente está fazendo. Isso é o plano número 1, a jornada, e isso deve mudar de forma de narrativa, o site e uma série de entregas que a gente está fazendo. A segunda coisa é aquilo que vocês já estão vivendo, é a jornada das filiais, né? Os 10 temas, os 10 eixos que o Gabriel criou, a gente tirou o Gabriel da área de comunicação e colocou na área de filiais, exatamente para que ele pudesse, aí, com toda a criatividade dele, ter muita autonomia para poder lidar com essa expansão. Vocês são a nossa ponta de capilaridade, a nossa expansão, o lugar aonde, por onde passam cases tão importantes. Então, era fundamental que vocês tivessem uma jornada específica para vocês. Então, a gamificação que o Gabriel criou, a moeda virtual e, obviamente, as atividades nos 10 eixos são fundamentais para que vocês se tornem, de fato, a réplica e o discurso do capitalismo consciente para todo o Brasil, e a gente conta muito com vocês por conta disso. Terceiro grande plano que a gente está entregando, já no primeiro semestre, a pesquisa proprietária do Instituto Capitalismo Consciente. A gente vai ter uma pesquisa para entender, dentro dos nossos associados, quais são as práticas que eles desenvolveram e que eles praticam todos os dias sobre os 5 pilares, sobre os 4 pilares do capitalismo consciente. Obviamente, olhando, a gente fala do 5º pilar, né, que é a gestão, mas olhando para os 4 pilares e respondendo sobre gestão. Essa pesquisa está 90% pronta. Por sinal, eu e o Gabriel, a gente estava elaborando um restante de respostas aqui, mas a máquina delas, perguntas, o peso de cada pergunta para que a gente estabeleça resultados, está 90% pronto e a gente deve lançar ainda no primeiro semestre. Essa pesquisa vai ser absolutamente fundamental para a gente medir o engajamento dos nossos associados conosco, com os nossos conteúdos e o reflexo do conteúdo, deste mergulho no conteúdo, para eles e dentro das ações das empresas. A gente também vai falar em detalhes sobre a pesquisa, porque a gente vai apresentar para vocês em primeira mão. Quarto ponto, e para mim um dos mais importantes, a gente está construindo todo um aparato de instrumentos e conteúdos para micro e pequenos empresários, como eu citei aqui. E a gente vai, também no primeiro semestre, já lançar 2 ferramentas fundamentais para eles. O primeiro vai ser uma análise do ambiente e do alinhar destas empresas com relação a valores. Então, a gente vai trazer uma ferramenta que pode ser preenchida digitalmente pelo fundador da empresa, da microempresa, para que ele entenda níveis de maturidade dele acerca de amor, legado, integridade, resultados e uma série de outras coisas. Essa ferramenta vai ter devolutivas online, obviamente, mas síncronas, ou seja, com o consultor. E deverá envolver uma jornada de pelo menos 4 reuniões com os CEOs dessas empresas, que são os nossos associados. Essa ferramenta vai servir exclusivamente para os micro e pequenos empresários que estão no nosso ecossistema de associados, para que a gente possa ainda mais turbinar a jornada de conhecimento deles.
Mais do que isso, a gente acopla nesse produto, nessa oferta de produto para microempresários, uma enciclopédia de empreendedorismo que a gente ganhou do autor, uma enciclopédia virtual com mais de 10 mil verbetes sobre empreendedorismo, que vai ser acessado exclusivamente pelos associados do Instituto Capitalismo Consciente a partir do mês que vem. Então, a gente vai entrar, imaginem realmente uma enciclopédia, um enorme dicionário, só para consultas a respeito de empreendedorismo, com verbetes que tem aí uma página, 2 páginas, quase do tamanho de matérias da Wikipedia, e que foi nos dado pelo escritor para isso. A combinação dessas 2 coisas deverá gerar muito conteúdo, muito espaço para que microempreendedores e microempresários possam entender o que é capitalismo consciente, possam mergulhar no conteúdo e possam exercitar isso junto com um consultor que será o mentor para todos eles, e a gente poderá, então, estimular ainda mais que eles tenham conhecimentos adicionais. Isso tudo vai ser apresentado para vocês em detalhes, na medida em que a gente tiver, obviamente, a agenda de lançamentos, e, por último, passam os lançamentos de livros. A gente, agora, como o Hugo citou, o de crianças e adolescentes, que a gente tem portas abertas para o mundo da educação de uma forma diferenciada, a gente acredita muito nisso, e a entrega do CC Jovem, não só mais para jovens em situação de vulnerabilidade, mas para jovens de baixa renda. Então, a gente está ampliando o CC Jovem para que ele possa ser entregue para os stakeholders dos nossos associados. E vou dar 3 exemplos para vocês. Primeiro exemplo, a gente tem um associado que trabalha com vendas diretas. O CC Jovem vai ser entregue para os filhos dos revendedores que vendem os seus produtos. Case número 2, a gente tem associados que têm, por exemplo, como stakeholders mecânicos, né? Um determinado segmento da economia. A gente vai entregar CC Jovem para os filhos dos mecânicos. E o terceiro, a gente tem também stakeholders que têm chão de fábrica, e a gente vai estender, então, CC Jovens para os filhos dos mais baixos salários destes associados. Enfim, isso tudo são os planos que a gente determinou e que a gente, inclusive, está apresentando para o Conselho nesta semana para o primeiro ano. A gente tem planos para o segundo, mas eu prefiro ficar só com os planos do primeiro, que já são bastante grandes, né, e ousados, e que já estão fazendo a equipe toda trabalhar. Então, serão as filiais, reflexo da nossa voz para todos e todas, de todos os tamanhos, e, obviamente, para a gente ganhar a capilaridade que a gente precisa. Acho que por aqui eu poderia trazer outras novidades, mas que ainda estão embrionárias, eu prefiro trazer num segundo momento. Dani, eu vou trazer uma pergunta que estava no chat, que eu acho que você poderia tentar responder rapidamente. Gente, se alguém mandou alguma pergunta no chat, abra o microfone, por favor, que eu acho que vai ficar mais fácil. Quem mandou foi a startup Futurismo Social, tá? Ela queria saber como que está inserido o terceiro setor na cultura do capitalismo consciente e quais são os desafios, se tem alguma proposta para esse setor especificamente. Quer responder, Hugo? Não está. Gente, vamos definir o conceito. Capitalismo consciente. Nós trabalhamos com empresas que geram lucro, geram benefício. Nós já somos uma ONG, somos parceiros de outras ONGs. Sistema B, Great Place to Work, IBGC, escolas e várias outras. Mas não existe um trabalho específico para as ONGs, porque as ONGs são entidades sem fins lucrativos. E o capitalismo consciente é um trabalho para mudar o jeito de fazer investimentos e negócios no Brasil, para que as coisas não sejam apenas na maximização do lucro para o acionista, mas sim na geração de bem-estar e riqueza para todos os stakeholders. Hugo, você me permite complementar? Olha, gente, eu vou complementar o presidente. Existem várias organizações do terceiro setor, assim como o capitalismo consciente, que o Hugo colocou, que trabalham e impactam empresas. Então, vale lembrar que o capitalismo consciente, ele é um conceito que está aí para ser abraçado por todas e todas, inclusive outras ONGs.
Então, outra ONG não pode ser associada ao capitalismo consciente, mas ela pode ter um papel muito importante, como o Hugo trouxe, nessa formação de rede e de levar o capitalismo consciente a mais empresas. Hugo, se eu falei alguma abobrinha, por favor, já me corrija aí em rede nacional. Então, acho que não foi tão abobrinha. Pessoal, vou pedir que vocês tomem a liberdade de abrir o microfone para fazer a pergunta que vocês quiserem, se tiverem alguma dúvida. Se ficou algum fio solto, agora é o momento de vocês formularem essa pergunta para a Dani e para o Hugo. Então, como ninguém... Oi, Dê, por favor, claro. Na verdade, não é pergunta, né? Eu quero tanto ver essas 5 frentes que é um pedido, que assim que o Conselho aprovar essas 5 frentes, que a Dani volte e destrinche mais ela com a gente, as frentes com as filiais. Acho que seria fantástico. A primeira já está mais do que aprovada, né? Que é o trabalho do Gabriel com a jornada de vocês, que está em franco andamento. A pesquisa está aprovadíssima, mas, como eu disse, como o documento ainda não está 100% finalizado, então eu ainda não mostrei para vocês. CC Jovem está super aprovado, a gente está trabalhando nisso. O que a gente vai contar para vocês em mais detalhes são os outros tópicos, que é a jornada de pessoa física e, obviamente, a entrega dos conteúdos para micro e pequenos empresários, que a gente vai destrinchar, mas a gente está montando todo um cenário de narrativa. Então, fica tranquila, Denise, que você vai saber em detalhes tudo que está por vir aí, na medida em que a gente tiver data para lançamento de tudo. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas. A gente estourou em muito, né, o limite de tempo que a gente tinha estabelecido, mas eu acho que foi um aprendizado enorme. Eu acho que esse alinhamento coletivo, ele tem uma importância muito grande agora que as filiais estão, de fato, colocando as suas ações na sociedade. Então, eu agradeço de coração mesmo o envolvimento de todos e todas vocês que estão aí trabalhando todos os dias conosco. Me disponibilizo mais uma vez a entregar o melhor de mim, dentro das minhas capacidades e também das minhas limitações, e dizer que eu aprendo muito com vocês todos os dias. Então, gente, muito obrigado. Essa gravação vai ser enviada para todo mundo, então fiquem tranquilos e sempre que precisarem, nossos canais de comunicação estão sempre abertos para vocês, tá bom? Boa noite, bom descanso e a gente vai se falando. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente.